Ela era vista como escória. Em uma cidade dominada pela idolatria, sua casa era mais do que um abrigo. Era um símbolo de vergonha para muitos e de desprezo para quase todos. No entanto, dentro daquele pequeno cômodo, escondido nas muralhas de Jericó, estava uma mulher que carregava segredos e fé. Raabe não era respeitada, mas ela foi escolhida. Enquanto muitos zombavam de seu nome, Deus escrevia a história da salvação por meio dela. Quantas pessoas carregam hoje o peso de um rótulo que não escolheram? Quantos vivem se sentindo presos a um passado que não conseguem apagar? Você já teve a sensação de que, por causa dos seus erros, Deus jamais poderia usar você? Já pensou que sua história acabou por causa das escolhas erradas que fez? Ou que a vergonha que carrega jamais poderá se transformar em honra? A resposta para essas perguntas é clara, direta e libertadora. Sim, Deus pode usar você. Sim, Ele transforma passado em testemunho. E sim, Ele escolhe quem o mundo descarta. A história de Raabe não é sobre escândalo, é sobre redenção. Não é sobre derrota, é sobre livramento. E mais importante, é sobre como a graça pode encontrar alguém mesmo nos lugares mais escuros. Por isso, se você está assistindo a este vídeo e sente que falhou demais, que errou demais, que se afastou demais, eu quero que você fique comigo até o fim. Há revelações surpreendentes sobre a vida de Raabe, e a última será a mais poderosa de todas. Então, já se inscreva no canal. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e comente aqui embaixo. Deus transforma histórias. A sua pode ser a próxima. Raabe morava em Jericó, uma cidade marcada por fortalezas físicas e espirituais. A Bíblia diz em Josué 2 que Josué enviou 2 espias para observar a terra, especialmente Jericó. Eles entraram na casa de Raabe. Por quê? Porque era um lugar onde a movimentação não levantaria suspeitas. Era uma casa na muralha, acessível, discreta, e aos olhos humanos, um lugar sujo. Mas ali, Deus já havia preparado o esconderijo. Enquanto muitos se preocupam com a aparência, Deus trabalha em lugares que os religiosos jamais entrariam. O Senhor escolheu esconder seus servos na casa de uma mulher que todos evitavam, mas que ele já via com olhos de misericórdia. Isso nos ensina que, para Deus, o coração importa mais que a reputação. Não é o endereço da sua dor que define seu destino, mas a fé que você exerce onde está. Raabe poderia ter denunciado os espias, poderia ter obedecido às autoridades de Jericó. Mas ela fez uma escolha diferente. A Bíblia diz que ela escondeu os homens sob as varas de linho no telhado e mentiu às autoridades locais, dizendo que eles já haviam partido. Por quê? Porque ela creu. Mesmo sem ter visto milagre algum, mesmo sendo cananeia, mesmo não fazendo parte do povo de Israel, Raabe ouviu falar do Deus de Israel e tremeu por dentro. Ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho e como destruíram os reis amorreus. Ela disse em Josué 2:10 e continuou: O Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Isso é fé. Fé nascida do ouvir. Fé que brotou sem templo, sem sacerdote, sem Bíblia. A fé dela veio daquilo que ela ouviu e decidiu crer. Quantas vezes você já ouviu testemunhos, palavras, milagres, mas não deixou que isso se tornasse fé viva dentro de você? Raabe ouviu e se entregou. E sua entrega foi recompensada. Ela pediu proteção para si e sua família. E os espias disseram: Se colocar este cordão vermelho na janela, sua casa será poupada. O cordão vermelho. Um fio escarlate na parede de uma cidade que estava prestes a cair. Um símbolo profético. Uma lembrança do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas no Egito. Uma antecipação do sangue de Cristo que redime pecadores.
A fé de Raabe, expressa nesse ato simples, foi suficiente para selar a aliança com o povo de Deus. Enquanto as muralhas de Jericó ruíam, a casa dela ficou de pé. Pense nisso. Uma prostituta foi salva enquanto soldados e reis morreram. Por quê? Porque Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. A fé simples, sincera, corajosa, salvou uma mulher e toda a sua casa. Isso é poderoso demais para ser ignorado. Aqui no Brasil, quantas Raabes vivem escondidas atrás de fachadas? Mulheres que erraram, caíram, se perderam, mas que ainda creem. Gente que o mundo já descartou, que a igreja muitas vezes ignora, mas que Deus está visitando em segredo. Como a jovem Gislene, por exemplo, que vivia em um cortiço em Salvador, sustentando os filhos como podia, depois de ter sido abandonada 2 vezes. Ela dizia: Deus não pode me ouvir com esse histórico. Mas alguém entregou uma Bíblia a ela. Ela leu Josué 2, chorou, entendeu, e começou a orar: Senhor, se o Senhor ouviu Raabe, ouve a mim também. Hoje, Gislene lidera um grupo de oração em sua comunidade, e tudo começou com fé. Você já pensou em quantas Gislenes existem no seu bairro, na sua rua, até na sua família? E você, tem vivido como se o passado fosse maior que a promessa? Que cordão vermelho você precisa colocar na sua janela espiritual hoje? Qual atitude de fé você precisa tomar, mesmo antes de ver as muralhas caírem? A história de Raabe nos confronta. Ela mostra que o arrependimento sincero vale mais do que anos de aparência religiosa. Que uma fé corajosa pode mudar o fim de uma história marcada pela dor. E que a graça de Deus não está restrita aos perfeitos, está disponível aos que reconhecem que precisam dela. Se você está assistindo até aqui, comente: minha fé será como a de Raabe. Isso ativa mais do que o algoritmo. Ativa sua decisão. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que está preso ao passado e escreva Deus é fiel e coloca o nome do seu estado nos comentários. Raabe tinha tudo para ser esquecida. Uma mulher marcada pelo pecado, morando num dos pontos mais baixos espiritualmente de toda a terra prometida. E ainda assim, ela foi lembrada. Não pelos homens, mas por Deus. Isso nos ensina algo profundo. A graça divina não escolhe os mais qualificados, mas sim os mais disponíveis. Raabe não se achava digna, mas estava pronta para crer. E a fé, quando verdadeira, move céus e terra. Ela não apenas creu, ela agiu. A Epístola de Tiago, no capítulo 2, verso 25, menciona Raabe como exemplo de fé viva. De igual modo, não foi também justificada pelas obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Veja o peso disso. A mulher que o mundo julgava imoral foi honrada como exemplo de fé e obras. Deus viu o coração dela, a atitude dela, a coragem dela. Raabe teve que fazer escolhas difíceis. Proteger os espias significava se opor ao seu próprio povo. Significava correr riscos reais. Se fosse descoberta, poderia ser presa ou morta. Mas ela não hesitou. Ela sabia que estava diante de algo maior que Jericó, maior que o medo, maior que sua reputação. Quando uma alma é tocada por Deus, não importa o tamanho da oposição, ela se move com ousadia. Quantas pessoas hoje deixam de obedecer a Deus por medo do que os outros vão pensar? Quantos desistem de viver a fé porque têm vergonha do passado? Raabe não esperou mudar de vida para crer. Ela creu, e sua vida começou a mudar. Esse é o caminho. Não espere estar pronto para dar o primeiro passo. O primeiro passo é a fé. O resto, Deus transforma. Quando os espias se preparavam para sair, ela os ajudou a descer pela janela com uma corda. E eles, em troca, lhe deram uma instrução: amarra este cordão de fio escarlate à janela por onde nos fizeste descer. Simples, mas poderoso.
Aquele fio vermelho não era apenas um sinal de proteção, era um pacto, um símbolo profético do sangue que nos livra da destruição. A Bíblia está repleta de sinais. O sangue do cordeiro nos umbrais no Egito, o altar de pedras levantado por Elias, a vara de Moisés que abriu o mar. Mas poucos sinais são tão intensos quanto o fio escarlate na janela de Raabe. Um detalhe tão pequeno, mas que selou o livramento de toda a sua casa. Quantas vezes você já ignorou os detalhes? Já pensou que obedecer a uma instrução de Deus não faria diferença? Deus trabalha em detalhes. A salvação veio para Raabe porque ela obedeceu exatamente como foi instruída. Se ela tivesse colocado outro tipo de sinal ou amarrado em outra parte da casa, o livramento não viria. Obediência parcial é desobediência disfarçada. Mas Raabe seguiu com exatidão e por isso foi poupada. Há algo lindo no texto bíblico que muita gente não percebe. Raabe não pediu salvação só para si. Ela disse: livrai a meu pai, a minha mãe, meus irmãos e irmãs e tudo o que tem. Ela pensou na família. Ela intercedeu por eles. Mesmo vivendo à margem da sociedade, mesmo sendo julgada, mesmo tendo um passado sombrio, ela ainda acreditava que sua casa podia ser salva. Isso é fé que ama. Fé que intercede. Se hoje você tem um ente querido afastado, vivendo em pecado, preso em vícios ou sofrendo no mundo, saiba disso. A fé de um pode alcançar muitos. Deus honrou a fé de Raabe e estendeu a salvação para toda a sua família. Ele pode fazer o mesmo com você. Clame, interceda, não desista. Durante dias, Raabe ficou em silêncio, aguardando. A guerra se aproximava. O exército de Israel marchava. O som das trombetas enchia o ar. As muralhas eram fortes, imponentes, inabaláveis, ou assim pareciam. Mas a palavra de Deus já havia sido liberada. E quando Deus fala, nada resiste. Ao final do 7º dia, ao som do grito de guerra e das trombetas, as muralhas caíram. Mas a casa de Raabe ficou de pé, cravada na muralha, mas intacta, protegida, separada, redimida. O cordão escarlate era a marca do livramento. Deus sabia onde estava a fé. O exército sabia qual casa não tocar. O juízo veio, mas a misericórdia também. Há algo poderoso aqui. O juízo de Deus pode vir sobre um sistema inteiro, uma cidade inteira, mas ele nunca esquece os que o temem. Raabe foi lembrada no momento certo. Ela não foi esquecida, não foi confundida, não foi deixada para trás. A aliança dela era visível aos olhos do céu. Você tem feito alianças com Deus visíveis na sua vida? Ou tem escondido sua fé por medo da rejeição? O cordão vermelho de Raabe era visto por todos. Ela não teve vergonha, não teve receio de mostrar que cria no Deus de Israel. O Senhor honra quem o honra, e Ele exalta aqueles que não o negam. É curioso que depois da queda de Jericó, Raabe não foi simplesmente liberta e deixada à própria sorte. A Bíblia diz em Josué 6:25 que ela habitou no meio de Israel até hoje. Ela foi integrada, acolhida, tornou-se parte do povo. A mulher marginalizada passou a conviver entre os escolhidos. O milagre não foi só físico, foi social, emocional e espiritual. Raabe passou de vergonha a exemplo, de risco a referência, de marginal a mãe. Isso mesmo. Segundo Mateus 1:5, Raabe se casou com Salmão da tribo de Judá e foi mãe de Boaz, aquele que se casou com Rute. Isso significa que Raabe está na genealogia de Davi e de Jesus. A prostituta de Jericó virou ancestral do Messias. Quem poderia prever isso? Ninguém. Mas Deus sempre enxergou. Ele viu nela o que ninguém via, e assim Ele faz com todos que o buscam de coração. Ele reescreve histórias, Ele muda destinos, Ele transforma escândalos em heranças.
Você consegue sentir a força dessa transformação? Consegue entender que o mesmo Deus que alcançou Raabe quer alcançar você? Que nenhuma queda é profunda demais para a graça de Deus não resgatar? Que nenhum nome é sujo demais para ele não purificar? Se você assistiu até aqui, comente: Deus já viu valor em mim. Esse comentário não é apenas um gesto, é uma declaração, uma afirmação de fé. Porque a sua história ainda está sendo escrita. E o final dela será muito diferente do que o mundo esperava. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que acha que já perdeu tudo. Porque, como vimos até agora, quando tudo parece perdido, é quando Deus começa a agir. A vida de Raabe depois do livramento não foi marcada apenas pela paz de estar viva. Foi marcada por um novo propósito. Algo que ninguém esperava aconteceu. Ela foi aceita entre os israelitas. Aquela mulher estrangeira de um povo pagão, com uma história condenada por qualquer padrão humano, agora vivia entre os filhos da promessa. E mais, ela formaria com o tempo uma nova geração. Raabe não ficou parada no passado. Ela não se apresentou para sempre como a ex-prostituta de Jericó. Ela se tornou esposa, mãe, mulher de fé. Isso é muito mais do que sobrevivência. É redenção. Quando Deus transforma alguém, Ele não apenas limpa a dor, Ele constrói algo novo sobre as ruínas. Quantas pessoas hoje vivem presas ao que foram? Às falhas, aos rótulos, aos erros. Raabe nos mostra que não importa quem você foi, importa quem você decide ser depois que conhece o verdadeiro Deus. Ela decidiu não olhar mais para trás. Decidiu viver como quem foi escolhida e não como quem foi condenada. E é exatamente isso que Deus espera de você, que abrace o novo nome, a nova identidade, a nova missão. Na genealogia de Jesus, em Mateus 1, Raabe aparece como uma das poucas mulheres citadas. Isso não é comum em linhagens antigas, mas Deus fez questão de deixar registrado. A graça alcança os improváveis. A misericórdia dá nome aos esquecidos, e o sangue da aliança cobre até quem a sociedade rejeita. A grandeza de Raabe está na sua transformação silenciosa. Ela não precisou fazer milagres, não precisou ser profetisa, não precisou estar no templo, mas ela creu, protegeu, obedeceu e foi fiel. Isso basta para ser eternamente lembrada como uma heroína da fé. O livro de Hebreus, capítulo 11, conhecido como o Hall da Fé, cita Raabe no verso 31. Pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, porque acolheu com paz os espias. Perceba que o que a diferenciou não foi sua origem, mas sua fé. Ela estava em Jericó como todos os outros, morava na muralha como os demais, mas agiu de forma diferente. E Deus honrou isso. Hoje, talvez você esteja rodeado por uma Jericó. Um ambiente hostil, um sistema injusto, uma situação que parece condenada. Talvez as muralhas da sua vida estejam tremendo, mas se a sua fé estiver no lugar certo, você não cairá com os muros. Você será poupado, você será levantado, você será lembrado. A presença de Raabe na história de Israel também nos ensina sobre como Deus age com inclusão e justiça. Ele não despreza quem se arrepende, não se impressiona com aparência, não se deixa levar por currículo ou sangue nobre. O que ele procura é um coração quebrantado e uma alma disposta. Foi isso que encontrou em Raabe, e é isso que pode encontrar em você. No Brasil de hoje, quantas Raabes vivem às margens, invisíveis, julgadas pela aparência ou pelo passado? Mulheres e homens que carregam rótulos, mas que dentro de si têm sede de mudança, fome de Deus e uma coragem que ainda não foi despertada. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez você seja essa pessoa. Como seria se as igrejas estendessem a mão como Deus estendeu para Raabe?
Como seria se os que creem enxergassem o potencial por trás da dor e não apenas os erros? A transformação começa onde termina o julgamento. E Deus quer levantar transformadores, não acusadores. Veja o caso de Denise, uma mulher simples do interior da Bahia. Trabalhou por anos numa casa de prostituição para sustentar os filhos. Humilhada, desprezada até pela família. Um dia, alguém lhe entregou um panfleto com um versículo. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1:18. Aquilo entrou como flecha no coração. Denise procurou uma igreja. Chegou com medo, mas foi recebida com amor. Aos poucos, largou tudo. Aprendeu a ler a Bíblia, fez curso de costura. Começou a cuidar de outras mulheres na mesma situação. Hoje, é referência no bairro. Construiu um pequeno ateliê. E quando perguntam de onde ela saiu, ela responde sorrindo. De Jericó, mas com a corda vermelha na janela. Essa é a fé de Raabe se repetindo. Essa é a fé que muda destinos. Fé que não apenas salva da destruição, mas coloca em pé, gera fruto e inspira outros a crer. É isso que Deus quer fazer com você. Não importa se você está no fundo do poço, se perdeu tudo, se carrega marcas profundas. A história de Raabe mostra que tudo pode ser refeito a partir da fé. Se você crê nisso, declare agora nos comentários: minha casa está marcada com o fio escarlate. Escreva isso com fé, com coragem, como profecia. Você pode ter vindo de onde for. Deus não vê seu ponto de partida. Ele vê sua disposição para caminhar com Ele. E se este vídeo tocou seu coração, não saia sem se inscrever no canal. Aqui você encontra verdades que libertam, histórias que edificam e mensagens que podem transformar vidas como a de Raabe. Curta, compartilhe e envie para alguém que precisa de uma segunda chance. Até o próximo vídeo. Se você já se sentiu perdido tentando entender a Bíblia, não está sozinho. Muitas vezes, o caminho pode parecer confuso. Se você busca uma leitura guiada, que torna tudo mais claro e acessível, eu encontrei uma ferramenta incrível que pode transformar sua experiência com as Escrituras. Dá uma olhada na descrição do vídeo, quem sabe pode ser exatamente o que você precisa.